Bom dia a todos, aqui o Roger Batê. Hoje é dia 25 de março de 2004 e eu vou comentar os trades realizados no mini índice. O mercado abriu com gap de alta de baixa de 480 pontos. Começou a cair, fez um martelo aqui no 2 minutos e disparou para cima, fazendo até a mínima e a máxima do dia até agora 710 pontos. Isso é raro acontecer na primeira meia hora, nem meia hora. É meia hora, primeira meia hora. Aqui, obviamente, era uma compra, mas pela experiência do passado, né, dos dias passados, semanas passadas, geralmente a primeira hora até 10 e meia é fraca, né, tem pouco volume. E hoje é bem diferente. Então eu não comprei aqui, esperei o mercado se estabilizar e subiu 710 pontos, 710 pontos. Se acabou ou não, dá a impressão que ele está muito comprador mesmo, vai continuar a subir, fazer os 1000 pontos de alta de repente, antes de começar a lateralizar. Provavelmente depois disso ele vai lateralizar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto não dá para fazer nada. Ou se comprava aqui no fundo apostando no fechamento do gap, que é uma aposta, né? Tem gente que faz isso. Mas tem que aguentar, às vezes eles jogam mais 200, 300 pontos para baixo antes de subir. Mais uma vez, é raro subir 700 pontos na primeira meia hora do pregão. Aqui a gente pode ver que teve uma falha na compra aqui, dos 5 minutos, saiu uma venda, mas como estamos contra a tendência, eu não vou fazer essa venda. É uma tendência muito forte, eu não vou testar qualquer venda. Mesmo se depois cair, paciência. Mas não vou testar uma venda nessas condições. Vou esperar ele cair, falhar na venda, e aí sim eu compro. Então, para explicar a situação, aqui o gráfico de 60 minutos, nós continuamos naquele canal de alta que ele vem traçando desde o início dessa alta. E desde ontem ele está traçando um outro canalzinho menor, que é esse aqui. Ele abriu na borda inferior e acabou de chegar na borda superior. Vamos ver se ele vai recuar agora. Bom, são 14, 15 horas quase. Eu vou mostrar os três que eu fiz. Eu fiz aqui. Foi difícil na abertura, né? Porque realmente esses movimentos meio esdrúxulos aqui. Aqui a gente podia apostar realmente no fechamento do gap, como eu expliquei no início, mas era uma aposta. Esse pico aqui foi uma varredura para cima até o topo do canal. Aqui dava para vender. Essa é uma falha de compra gigantesca. Então aqui dava para vender, eu não vendi. Dava para fazer 200 pontos. Mas aqui quando ele repicou, ele recuou. E aqui no final desse candle aqui eu comprei. E fui estopado aqui. Com 70 pontos de perda. Aí ele repicou, quando ele recuou novamente, quando ele subiu, eu pensei que ele ia pelo menos vir até aqui. Então comprei aqui e estopei aqui, mais 70 pontos. Aqui vendi e fechei no mesmo nível. Aí decidi almoçar, porque aqui realmente não consegui fazer nada. Né? Aqui tinha uma venda, mas tinha que aguentar um stop bastante elevado de 200 pontos. Então não fiz. Aqui tinha outra venda que eu fiz, mas não aguentei, na realidade, não aguentei nada, porque ele nem repicou. Mas o stop teria sido lá em cima, né? 230 pontos, era um pouco complicado. Ou então aqui, né? Que dava 150 pontos. Eu não estava muito confiante dessa venda, inclusive porque tinha essa LTA. Então estopei aqui com no 0 a 0. Mas na realidade a minha venda estava perfeita. Ele teria dado 220 pontos até esse suporte aqui. Enfim, paciência. Aí fui almoçar e deixei uma venda programada a 425. Quando eu voltei aqui, já tinha sido executado e fechei aqui a 415.
315, com 110 pontos de ganho. Aqui tinha uma compra, né? A gente vê aqui uma falha na venda, portanto aqui era uma compra, que isso se desmanchou aqui, 260 pontos, né? Mas podia ter fechado antes, talvez com 300, um dia como esse, 310 pontos nesse topo aqui, talvez. Enfim, mas de toda maneira 240 dava para fazer. Aqui deu outra venda, né? A gente vê que aqui o preço vai enfraquecendo, né? A alta ficou bem fraquinha, de repente cai. Então isso é uma venda, né? Falha na compra, uma venda. Aqui, que eu não fiz, eu já tinha voltado, eu não fiz, fiquei com medo, com medinho, mas dava para fazer 120 pontos. Já vi aqui essa venda aqui nos 2 minutos, dava para vender aqui, nesse candle aqui, né, e fechar com uns pelo menos 150, 160 pontos. Mas, bom, agora vamos ver, agora dá aí uma compra. Daí é uma compra. Aqui daí é uma compra. Eu vou esperar o candle fechar, só que ele está em cima das médias. Estou esperando, na realidade, a realização de um topo mais baixo do que este, né, tipo como este, para vender, para entrar na venda. Não, prefiro não comprar aqui, que não sei até onde ele vai. Que ele não vai subir. Né? A gente pode ver que o mercado está fazendo um topo arredondado, né? Ou seja, está enfraquecendo, ele fez um topo aqui, está fazendo um topo mais baixo. Estou esperando aqui um topinho mais baixo para poder vender. E pegar mais uns, se eu pudesse fazer mais 2 trades de 110 pontos, não seria de nada ruim. Por enquanto estou com saldo negativo. Estou com um saldo negativo de 25 pontos. Mais um pouquinho mais, 60 pontos no líquido. Então vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Para ajudar na análise, a gente pode ver aqui, né, que ele fez um canal, estava construindo um canal que parou aqui. Aqui ele fez um outro que mostra o enfraquecimento do movimento. Então agora estou esperando justamente esse repique com esse topo mais baixo para traçar o outro canal, né, que saia entre esse ponto e o ponto de repique aqui, e a paralelo baseado provavelmente nessa e nessas duas mínimas aqui. Essas quedas são muito rápidas, né? O que ia vender aqui é 490, abaixo é 475, mas não deu. Cai, quando começa a cair, cai rápido. Pronto, eu vendi a 470, 48, 470. E o objetivo é sair aqui no fundo. Talvez perder esse fundo aqui. Vamos ver o que vai acontecer com esse trade. Bom, eu tinha vendido aqui a 470 e fechei agora há pouco a 395 aqui. Porque não gostei nem um pouco dessa base que está sendo formado aqui. Eu estou convencido que vai perder, mas também poderia picar bem rápido. Então estamos ainda em tendência de alta. Então prefiro pegar os meus 75 pontos. Estou positivo pelo menos no dia e depois eu vejo se dá para fazer mais um trade. Bom, vou encerrar aqui o meu dia. Então hoje eu vou fechar o dia com 50 pontos positivos e R$1 de ganho. Amanhã eu com certeza vou fazer melhor. Uma boa noite para vocês e até amanhã.